Capítulo 3: Tipos de mulheres. Mentes belas e complicadas. 1. A seguir, vou descrever uma série de características das mulheres. Elas serão classificadas por tipos de personalidade. Mas, por favor, as mulheres devem saber que toda classificação é injusta e distorcida. Na realidade, as mulheres, bem como os homens, passearão por vários grupos que descreverei, ainda que se identifique com alguns deles. Apesar da imperfeição deste capítulo, ele poderá ser interessante e educativo, em especial para observarmos como as mentes são complexas e complicadas. Não há mente inteligente que não tenha defeitos, nem mente complicada que não tenha qualidades. É provável que muitos que lerão estes textos fiquem surpresos em saber que mesmo pessoas difíceis têm belos aspectos em sua personalidade. Se você se identificar com alguns tipos mais doentios, não se puna, mas use a lei do maior esforço para você reescrever sua história. As flores mais belas nascem nos mais inóspitos terrenos. Tipos de mentes femininas. 1. Mulheres analíticas. Possuem uma mente que avalia reações, elementos e eventos de maneira aberta e multilateral. Refletem sobre os comportamentos das pessoas que as rodeiam, considerando seu tom de voz, postura e conteúdo das palavras. Analisam atitudes agressivas contra elas e pensam antes de reagir. Não dão respostas imediatas, preferem ponderar sobre as melhores respostas em cada situação. Não aceleram o sistema de recompensa, não querem resultados imediatos. Sabem esperar, pois curtem o processo para atingir seus objetivos. São estrategistas, planejam o futuro. Aspectos positivos. Mentes analíticas possuem uma plataforma de janelas no córtex cerebral que conduz o eu a ser ponderado, dosado, equilibrado. São autoras de sua história. Amam a lei do esforço maior. Suas respostas costumam ser profundas, mas consideram múltiplas variáveis em sua elaboração. São admiráveis intelectualmente, ainda que sejam bonitas pelos padrões de beleza sociais, cativam muito mais por sua inteligência do que pelas curvas do seu corpo. Têm possibilidade de ser excelentes profissionais, bem como vocação para a liderança e trabalhar em equipe. Mulheres analíticas costumam ser autossuficientes. Não dependem excessivamente dos outros para executar seus sonhos nem traçar suas metas. Aspectos negativos. Se forem excessivamente analíticas, perdem a espontaneidade, contraem a leveza da vida, diminuem o bom humor. Podem apresentar baixo nível de tolerância com as pessoas que consideram intelectualmente medianas ou superficiais. Correm o risco de se posicionar não como um ser humano, mas como psicóloga diante do comportamento do seu parceiro, filhos e os demais. Se não trabalharem sua autossuficiência e sua superioridade intelectual, poderão se isolar e ter dificuldade de construir romances e amizades. Possuem, portanto, riscos altos para a solidão. São encantadoras, mas não são poucos os homens que têm medo dessas mulheres. 2. Mulheres observadoras. Mulheres que possuem uma mente observadora equiparam, ainda que inconscientemente, seu eu para ter um olhar aguçado, felino, acurado. Captam tudo o que se passa ao seu redor. Realizam múltiplas atividades simultaneamente. São capazes de conversar, realizar tarefas e, ao mesmo tempo, reparar nas roupas, bolsas e sapatos de outras mulheres. Fotografam detalhes com incrível acuidade. Aspectos positivos. Mentes observadoras, se também forem analíticas, desenvolvem uma
fascinante habilidade para produzir novas ideias. Seu eu é flexível e aberto. Enxergam os problemas por múltiplos ângulos. Possuem uma intuição intensa e imaginação livre. Mulheres com mentes observadoras enxergam mais longe do que a média das outras pessoas. Sua criatividade flui naturalmente, não é induzida ou provocada. Aspectos negativos. O eu das mulheres observadoras abre tantas janelas na MOOC que pode se perder nos detalhes. Nesse caso, há o risco de não focarem os grandes objetivos. A falta de foco prejudica a realização dos sonhos. Podem dar atenção exagerada às críticas, rejeições, incompreensões, perdendo assim a proteção emocional. 3. Mulheres contemplativas. Nem toda mulher com mente observadora é contemplativa, mas toda mente contemplativa é primeiramente observadora. Mulheres contemplativas são psiquicamente privilegiadas. Escrevem uma belíssima história emocional, fazem um show dos pequenos eventos, transformam as pequenas coisas num espetáculo a seus olhos. Por terem um eu contemplativo, elas lapidam a arte de deduzir e induzir, ultrapassam os limites do sistema sensorial, enxergam o que está por trás das imagens e ouvem o que os sons não declaram. Aspectos positivos. Mulheres contemplativas vacinam-se contra o consumismo. Ainda que tenham notável condição financeira, consomem o necessário. Seus valores são internos, são emocionalmente tranquilas e intelectualmente profundas. São críticas do sistema social e da cultura da celebridade, pois sabem que cada ser humano é único. Amam se interiorizar, imaginar, espiritualizar e filosofar. Sabem homenagear a vida e a enxergá-la como um espetáculo imperdível. Curtem a vida intensamente, têm bom nível de resiliência, enfrentam com dignidade e sabedoria suas dificuldades. São generosas, tolerantes, altruístas e preocupadas com o futuro do planeta e da humanidade. Quando uma mente contemplativa se torna também analítica, cria-se um meio de cultura ideal para se produzirem as grandes ideias. Uma grande pensadora possui uma mente contemplativa analítica. Aspectos negativos. Se forem excessivamente contemplativas, podem se desconectar da realidade concreta, isolar-se e ficar no mundo dos seus pensamentos. Se fizerem meditações filosóficas e espirituais inadequadas e constantes, podem, pelo menos em alguns casos, não criar vínculos ou pontes adequadas com os filhos, amigos e parceiro. Podem, inclusive, alienar-se socialmente e contrair o prazer em dialogar e se doar. Neste caso, tornam-se individualistas, vivem em si mesmadas e, consequentemente, podem se aprisionar numa masmorra psíquica. Excetuando-se esses riscos, possuir uma mente contemplativa é uma dádiva. Em todas as esferas escolares se deveria estimular crianças, adolescentes e universitários a desenvolvê-la. 4. Mulheres casulos. Mulheres com mente casulo se fecham em torno de si. São intimistas, interiorizadas, tímidas. Têm apreço por leitura e propensão à intelectualidade, ou seja, para o desenvolvimento de mente analítica. Podem ter dificuldades de dividir sentimentos e verbalizar seus conflitos. Enfim, falar de si mesmas. Ao longo do processo de formação da personalidade, essas mulheres produziram janelas que as colocam com um pé atrás na relação. Apesar disso, nem sempre têm medo de se entregar e confiar nas pessoas. Aspectos positivos.
costumam ser fechadas, mas humanas, tímidas, mas generosas, embora tenham dificuldade de demonstrar afeto. São sensíveis e preocupadas com a dor dos outros, embora raramente cuidem de si mesmas. Costumam se preocupar em manter a palavra e cumprir seus compromissos. São tão éticas que preferem se machucar a ferir os outros. Pensam antes de reagir e falar, às vezes excessivamente. São muito discretas. Aspectos negativos. Não se sentem confortáveis em novos ambientes sociais, nem em ser o centro das atenções. Quando estão em festas e jantares, sentem-se às vezes observadas. Têm uma rede de relacionamento contraída e, apesar de se fechar em torno de seu casulo, não têm grande proteção emocional. Por isso, pequenos problemas, decepções, frustrações causam grande impacto. Em seus relacionamentos amorosos, essas mulheres correm o risco de se fechar em torno do casal e, portanto, se distanciar dos pais, outros parentes e amigos. Em alguns casos, as mulheres casulo se tornam o terror das sogras que desejam conquistá-las. O isolamento do casal não produz a estabilidade desejada, pois a privam de ter uma rede de amigos como fonte de apoio para dividir sentimentos e sofrimentos. Mulheres com mente casulo, quando se vinculam a algumas amigas, fazem isso com tanta intensidade que se machucam muitíssimo quando não correspondidas, rejeitadas ou incompreendidas. 5. Mulheres Stop Shop. Para essas mulheres, o cartão de crédito e os shoppings são as maiores invenções humanas. São fascinadas pelo ter, embora nem sempre abandonem o ser. Adoram decoração, bolsas, sapatos, roupas e, acima de tudo, gostam de uma prestação. Amam comprar a prazo. O cartão de crédito é, portanto, sua arma, seu solo, seu ar. Não podem ver uma loja aberta que ficam vidradas na vitrine. Por isso o nome Stop Pare Shop Loja. Quando vão ao shopping centers, entram em êxtase. Para o drama de seus homens, são capazes de permanecer horas ou até dias, se forem deixadas passeando de loja em loja. Têm forte tendência para o consumismo, mas nem todas são compradoras compulsivas. Mesmo que não sejam consumistas, adoram experimentar roupas nas lojas. São capazes de vestir diversos modelos de roupa, inclusive de numeração abaixo da sua. Saem às vezes sem comprar nada, depois de avaliarem a ansiedade, mas deixando estressadas as vendedoras. Aspectos positivos. Não pensem que essas mulheres não têm características positivas. Têm e muitas. As mulheres Stop Shop costumam ser agradáveis. Gostam não apenas de se presentear, mas de presentear filhos, marido, amigos. A maioria é bem-humorada e frequentemente mais do que a mulher analítica. São sociáveis, amam dar festas e jantares. Algumas têm elevado prazer em servir, satisfazer e extrair o sorriso dos outros. Distribuem elogios com facilidades. Vivem o presente, não têm a necessidade neurótica de ser a mais rica do cemitério. Aspectos negativos. Apesar das características saudáveis, essas mulheres deslumbram-se com o ter. Muitas não pensam no futuro. Por usarem excessivamente o crediário ou cartão de crédito, algumas vivem atoladas em dívidas. Esquecem-se da tese: o dinheiro traz prazer, mas a falta dele traz tremenda dor de cabeça. Seu eu torna-se escravo de necessidades não necessárias. Amam a lei do esforço menor. Seu sistema de recompensa é imediato. Diante de um objeto de desejo, aumentam os níveis dos neurotransmissores dopamina e serotonina e transformam o ato da compra num momento mágico capaz de elevar a emoção para os céus do prazer. Mas horas depois, seu eu cai na realidade, o que as levam para o inferno do sentimento de culpa.
Portanto, vivem o ciclo: ansiedade, posse, prazer, culpa, ansiedade. São mulheres maravilhosas, mas precisam desenvolver uma mente contemplativa que aprenda a consumir aquilo que o dinheiro não pode comprar. 6. Mulheres impulsivas. Reagem pelo fenômeno bateu-levou, ação-reação. Não levam desaforo para casa. Seu eu não é gestor de seus pensamentos, nem muito menos de sua língua. Falam o que pensam. Devido à quantidade de janelas traumáticas na MUC e ME construída ao longo de sua história, tornam-se extremamente reativas. A mínima contrariedade dos filhos, alunos, parceiro, amigos, rebatem com agressividade. Aspectos positivos. São mulheres determinadas, sabem o que querem, embora atropelem quem esteja em seu caminho. São produtivas, criativas e, às vezes, imaginativas e sonhadoras. São agradáveis, desde que não sejam frustradas. Algumas mulheres impulsivas são conscientes de sua falta de controle e sofrem por isso. Deveriam equipar seu eu para trabalhar as leis fundamentais das relações saudáveis propostas nos capítulos posteriores, para protegerem sua emoção e aprenderem a pensar antes de reagir. Aspectos negativos. Machucam com facilidade quem está a seu redor. Plantam janelas killer na cidade da memória de quem mais amam. Seu eu tem baixo nível de tolerância à frustração. Deixam todos os íntimos pisando em ovos, pois não sabem como estará seu humor naquele dia. Ainda que sejam pessoas fascinantes, suas palavras e reações impensadas e impulsivas geram uma fonte de atrito com parceiro, filhos e amigos. Às vezes têm necessidade neurótica de mudá-los. São fáceis de construir relações sociais e rápidas para destruí-las. Têm grande chance de contribuir para que seus filhos sejam ansiosos e intolerantes por não ensiná-los a arte da paciência. Algumas mulheres impulsivas dizem que falam o que pensam, mas tal característica é mais reflexo do seu descontrole do que de sua maturidade. A impulsividade é um mecanismo vicioso do eu que não aprendeu o alfabeto da arte de pensar antes de reagir e nem da oração dos sábios, o silêncio. Uma pessoa impulsiva não muda se apenas construir janelas light solitárias dessas funções da inteligência. Ela precisa exercitar a lei do maior esforço para construir ao longo dos meses ou anos bairros inteiros de paciência na cidade da memória. 7. Mulheres autônomas, transparentes. Refletem socialmente o que elas mesmas são. Verdadeiras, retas, transparentes com os outros e em destaque consigo mesmas. Não dissimulam seus sentimentos nem disfarçam seus conflitos. São emocionalmente protegidas, não esperam muito dos outros. Têm um eu maduro e espontâneo. Não têm medo de falar de suas lágrimas, crises e dificuldades. São, acima de tudo, naturalmente belas. Têm autoestima elevada e autoimagem sólida. Não se sentem deusas nem divas, mas um ser humano consciente de que todos possuem qualidades e defeitos. Aspectos positivos. Mulheres autônomas possuem consciência plena de sua beleza exterior e interior, mesmo que estejam fora do padrão tirânico de beleza. Não sentem necessidade vital de procedimentos estéticos, mas se os fizerem, não são para ficarem bonitas, mas para cristalizarem a beleza que têm certeza de que já possuem. Sua mente é o próprio espelho, não tem, portanto, medo do espelho físico. O tempo não é seu carrasco, nem as cicatrizes seu algoz. Não tem medo de falar sua idade, porque são como o vinho, quanto mais envelhecem, mais belas ficam. Seu eu é um bom autor de sua história. Não são vítimas do passado, nem das mazelas do presente, nem muito menos das tormentas do futuro. Aspectos negativos.
Apesar de possuírem uma mente inteligente e uma personalidade madura, as mulheres autônomas também têm seus defeitos, pois em psiquiatria, psicologia e filosofia todos somos produtos inacabados. Por serem transparentes, podem machucar quem amam, dizer palavras adequadas em momentos inoportunos ou dizer palavras inadequadas em momentos oportunos. Por se sentirem naturalmente belas, podem criticar excessivamente quem tem preocupação neurótica com a própria imagem social. Correm o risco de pressionar quem amam a se enquadrar em seu elevado padrão intelectual e emocional. Para homens inteligentes. Homens inteligentes têm mentes complexas e às vezes complicadas. Podem ser vítimas de alguns medos, mas não do medo de se conhecerem. Tenha convicção de que quem não entra em camadas mais profundas do próprio ser viverá na superfície. Não superará seus conflitos nem conhecerá intimamente as pessoas que mais amam. Homens inteligentes são autônomos, transparentes, livres. Não têm medo de suas lágrimas, nem de dividir seus sentimentos ou de falar de suas dificuldades com uma mulher. Não são heróis, mas seres humanos. Sabem que uma pessoa grande reconhece sua pequenez.